4h59, vamos novamente com Denise Campos de Toledo, que conversa agora com o nosso comentarista de política, Josias de Souza. Denise. É isso, agora estou em contato com Josias de Souza. Josias, boa tarde. Muito boa tarde, Denise. Um prazer falar com você nesse domingo. Mas aí, Josias, eu quero a sua avaliação em relação a essa movimentação que nós vimos pelas capitais do país, por várias cidades, uma mobilização muito grande. Tinha uma certa desconfiança, porque foram principalmente os partidos de esquerda que chamaram a essa manifestação, mas tem uma adesão muito grande, não é? Tem uma adesão grande, Denise, e o bolsonarismo cometeu um erro que não se deve cometer em política, não é? Eles cutucaram as ruas com o pé para ver se as ruas morderiam. E estão sendo mordidos nesse domingo, né? Os atos que se realizam no Brasil e até no exterior não são atos negligenciáveis, né? Saiu até uma contagem daquele monitor político que reúne ali especialistas que têm atuação na USP. E esse monitor do debate político, que tem feito a estimativa de público nesses últimos atos que se realizam no Brasil, atos políticos, está estimando que aí na Avenida Paulista, alguma coisa em torno de 42 mil pessoas estiveram presentes neste domingo, né? O que mostra que, de certa maneira, o bolsonarismo reativou um espaço que já não vinha sendo ocupado pela esquerda no Brasil há algum tempo, né? A esquerda, quando foi às ruas mais recentemente, levava sempre menos gente do que o bolsonarismo. E esse número é muito semelhante, equiparável ao que reuniu aquele movimento, aquele ato, no mesmo lugar, na Avenida Paulista, aquele ato bolsonarista mais recente, no dia 7 de setembro, em reação à condenação do Bolsonaro no Supremo. Lá estavam também pouco mais de 40 mil pessoas. Então, houve na última semana, houve uma junção de interesses entre a facção bolsonarista no Legislativo e o Centrão. Eles combinaram de votar dois projetos tóxicos. Um deles prevê a blindagem, foram aprovados os dois projetos, né? Um deles prevê a blindagem para parlamentares contra investigações que estão em curso no Supremo Tribunal Federal, e o outro foi um requerimento de urgência para um projeto de anistia. Esses dois projetos, que são projetos tóxicos, levaram a esquerda a levaram uma surra nas redes sociais, algo também inusual. A esquerda sempre vinha prevalecendo nos últimos tempos sobre a direita nas redes sociais, e foram surradas nos últimos dias. O bolsonarismo e o Centrão foram surrados nas redes sociais. E agora, os brasileiros contrários a essas duas propostas migraram parcialmente das redes para as ruas. Isso foi um tiro no pé, se revelou um tiro no pé, não é? E terá reflexos, porque agora as pessoas que estão contra essas duas iniciativas lá no Congresso já dispõem de um argumento extra. Já não estão falando sozinhos, estão falando estão ecoando no Congresso Nacional os parlamentares que são contrários a essas duas iniciativas, né? A blindagem de parlamentares que estão às voltas com investigações anticorrupção, e os parlamentares que se opõem a qualquer tipo de anistia contra que beneficia o Bolsonaro, ou aqueles que foram condenados no Supremo. Eles agora ecoarão um pedaço das ruas no Congresso. E é mais simples se contrapor a propostas no Legislativo quando um pedaço das ruas está remando na mesma direção, Denise. Agora, Josias, em relação à blindagem, não tem mais o que a Câmara possa fazer. Agora, a gente tem visto vários parlamentares pedir desculpa, inclusive através de vídeos, dizendo que fazia parte de um acordo, que não era bem isso, que eles não imaginavam que fosse passar, porque perceberam a repercussão muito pesada. Isso acaba dando munição para o Senado, que já se colocou contra esse projeto, de barrar de fato.
Então, vem esse recado também importante, através das redes sociais, como você colocou, de todas as críticas recebidas, né? E essa postura agora meio de desculpa. Agora, em relação à anistia, qual que é a sua percepção? Ela pode passar por uma dosimetria. Paulinho da Força tenta conciliar os interesses, falou que vai desagradar todo mundo, mas o que você acha que pode acontecer em relação a esse projeto especificamente? Eles já mudaram de nome, né? Houve uma reunião do Paulinho da Força com o Michel Temer, e nesta reunião, o Michel Temer, que já presidiu a Câmara, já foi presidente da República, ele sabe medir o pulso, né, do parlamento e sabe também como projetos tóxicos que têm a aversão da opinião pública tendem a não prosperar, né? E eles já mudaram o nome, agora não é mais projeto de anistia, virou proposta de dosimetria e estão falando em redução de penas, não é? Esse projeto, Denise, embora seja, na prática, uma anistia envergonhada, porque o objetivo final é, no final das contas, melhorar a situação daqueles que não deveriam ter esse tipo de esforço, né? Porque parece evidente e são abundantes as provas de que houve uma tentativa de golpe do Brasil e houve um respeito ao devido processo legal. Todos os acusados tiveram, os que já foram julgados, tiveram direito de defesa, foram ouvidos pelo Supremo, as provas foram analisadas. Então não faz muito sentido flexibilizar uma lei que foi aprovada muito recentemente, em 2021, foi sancionada, inclusive, pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro sabia o que estava fazendo quando sancionou essa lei, inclusive porque ele vetou trechos da lei, havia trechos que criminalizavam a difusão de informações falsas, de fake news nas redes sociais, e o Bolsonaro vetou esse pedaço. E no que diz respeito ao restante, aos crimes contra a democracia, foram todos sancionados por ele. Então parece meio um contrassenso que agora o Congresso fale em reduzir as penas. Mas neste particular, há mais chance de o projeto prosperar no Congresso. Mas não há perspectiva, Denise, porque não interessa ao Centrão que isso ocorra, não há perspectiva de que isso evolua para uma anistia do Bolsonaro. Deve discutir a receptividade também para esse debate no Senado, que já vinha, inclusive, discutindo redução de penas antes que a Câmara entrasse nesse debate. Então, há espaço para evoluir essa proposta no Congresso Nacional. Estão fazendo ali as consultas informais com ministros do Supremo, mas, embora o PL já esteja se equipando para, reconhecendo a realidade, reconhecendo que a anistia pura e simples, ampla, geral e restrita tem pouca chance de prosperar, eles vão tentar encaixar neste projeto sobre a redução de penas alguma emenda que reintroduza no debate a anistia. Mas a chance disso prosperar é muito pequena, eu diria até quase impossível que isso ocorra, porque os interesses, embora não pareça, os interesses do bolsonarismo e do Centrão, nesse aspecto da anistia, eles são conflitantes. Não interessa ao Centrão dar anistia ao Bolsonaro. Interessa dar algum benefício ao Bolsonaro, uma redução de penas, por exemplo, para que ele se convença da realidade e antecipe o seu apoio a um candidato qualquer, conservador, provavelmente o Tarcísio de Freitas. Então, eles querem empurrar o Bolsonaro para a realidade, na prática estão usando o Bolsonaro para se livrar dele, né? E interessa ao Centrão o espólio, ou o que restou do espólio do Bolsonaro, e não a reabilitação política dele. Então, deve prosperar no Congresso essa discussão, esse debate sobre a redução de penas. Não excluo, não são negligenciáveis as hipóteses de que isso venha a ser aprovado, mas a anistia ao Bolsonaro, quer me parecer que está enterrado, Denise. E haveria esse convencimento, porque já passou aquela fase de coação, de tentar coagir o STF em relação à condenação, ao julgamento todo, né? Não adiantou nem as intervenções que vieram dos Estados Unidos, as sanções, e agora tem essa questão dos próprios interesses. Então, se a conversa acabar no Congresso também, fica claro para Bolsonaro que ele não tem outra saída a não ser se conformar com essa situação, não é? É o que estão tentando fazer ver a ele, não é? Inclusive, ele tem recebido, com autorizações do Supremo,
lideranças políticas têm visitado o Bolsonaro na sua prisão domiciliar, né? E as conversas vão nessa direção, tentando convencer o Bolsonaro de que não há ambiente para a aprovação de uma anistia. Você vê aqui e ali ainda manifestações dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está lá conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos, pleiteando novas sanções contra o Brasil, contra autoridades do Supremo e até autoridades do governo federal, né? E o próprio senador Flávio Bolsonaro, ambos têm declarado que não é admissível nada que não envolva a anistia do Bolsonaro. Mas isso é uma pregação cenográfica. Todos sabem, a essa altura, o Bolsonaro e os filhos, que não há espaço mais para uma anistia. Então, o que estão tentando fazer é convencê-lo de que o ideal para ele agora é aceitar uma política de redução de danos, que passaria pela suavização das suas penas e com uma antecipação de uma eventual progressão de regime, né, para que ele seja beneficiado com o regime semiaberto ou mesmo o regime aberto antes do que teria se fosse mantida a pena de 27 anos que foi imposta a ele, né, e que ele se envolva desde logo, esse é o esforço do Centrão para convencê-lo, que ele se envolva desde logo num projeto para 2026, antecipando o seu apoio ao Tarcísio, que, em última análise, já prometeu a ele, fez isso publicamente, o Tarcísio já se comprometeu publicamente em conceder um indulto ao Bolsonaro, caso chegue ao Palácio do Planalto. Esse indulto, evidentemente, não é líquido e certo, ainda que um eventual aliado de Bolsonaro se elegesse à presidência da República e concedesse a ele o indulto, isso evidentemente vai parar no Supremo Tribunal Federal, que terá a última palavra, e é muito provável que um indulto como esse seja, inclusive, derrubado no Supremo, né? Mas esse é o esforço que o Centrão realiza com o Bolsonaro nesse momento. Convencê-lo, trazê-lo à realidade, fazê-lo desistir dessa investida em favor da anistia, que já está, como disse, praticamente sepultada no Congresso, e convencê-lo a se envolver num projeto maior, um projeto político que envolva o apoio dele a um candidato conservador para 2026. Essa é a grande questão que se coloca, quem Bolsonaro vai apoiar e quando ele vai declarar esse apoio, não é? Esse é o grande ponto nesse momento, né, Denise? Eu chamaria atenção para o fato de que toda essa movimentação ela está impregnada de 2026, né? Não foi por acaso que o Paulinho da Força, que é o relator dessa proposta que já foi rebatizada de projeto de anistia, virou projeto de dosimetria, não foi à toa que a primeira articulação dele começou com um encontro com o Michel Temer, né? O Michel Temer vem há algum tempo tentando articular nos bastidores um projeto alternativo de poder desse bloco conservador da política brasileira, né? Ele é muito simpático, o Michel Temer, à candidatura do Tarcísio de Freitas, e é preciso notar que o Paulinho da Força ele está inserido nesse contexto, ele não está a serviço do Bolsonaro, ele está a serviço desse projeto Tarcísio 2026, que é o projeto acalentado hoje pelo Centrão, né? Então, a articulação começou com Michel Temer, porque, como disse, o Temer, além de ser simpático a esse projeto da candidatura presidencial do Tarcísio, ele foi o responsável pela indicação do Alexandre de Moraes, que era seu ministro da Justiça, para o Supremo. Então, o Paulinho, que diz também ter interlocução com o Alexandre de Moraes e com outros ministros do Supremo, entre eles o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, ele foi ao Temer. Depois desse encontro com o Paulinho da Força, o Temer conversou por telefone com o Alexandre de Moraes, também falou com o Gilmar Mendes. Então, eles estão tentando uma composição que envolva uma decisão do Congresso que não seja depois derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, essa articulação para a redução das penas, que já vinha sendo desenvolvida no Senado pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ela agora ganha impulso na Câmara. Estão tentando envolver essas consultas a ministros do Supremo para produzir no Legislativo algo que seja palatável para o Judiciário, que não seja depois derrubado, né? E avança nesse sentido, Denise, esse projeto
conservador, esse projeto político para 2026. Como disse, toda essa articulação está impregnada de 2026. Toda ela está voltada para 2026. É isso, eu agradeço muito sua participação, Josias. Um bom final de tarde. Muito obrigado, Denise. Foi um prazer participar com você. Há tempos não falávamos. Foi muito bom. Obrigada.